Certamente você já ouviu por aí que carboidrato faz mal, que carboidrato engorda, que dá diabetes, que gera problema cardiovascular, entre várias outras coisas. Já deve ter ouvido também vários profissionais de saúde falando que carboidrato é um veneno. Mas será que é assim mesmo? Será que carboidrato faz mal, que a gente deve cortar completamente o carboidrato da nossa vida e tudo mais, e tá tudo resolvido? Ou será que tem alguns pontos para a gente refletir mais a fundo e até tomar cuidado aí com o que vários profissionais de saúde falam? É isso que a gente vai discutir um pouco aqui hoje, tá bom? Então vem comigo. Bom, carboidrato nada mais é do que um macronutriente, que também podemos dizer que o carboidrato é uma espécie de açúcar. Beleza. Só que isso bioquimicamente falando, né? Nem todo açúcar que você leva o nome de açúcar aí, por exemplo, tem a ver exatamente com o mesmo carboidrato que vem de diversas fontes. Claro, carboidrato é carboidrato, mas as coisas são um pouco distintas. Então nós temos ali carboidrato, proteína e gordura nos seus macronutrientes. Quem fala então que a gente tem um problema com carboidrato e deve cortar completamente carboidrato, estaria falando então que você só deve consumir proteína e gordura. Mas será que é assim mesmo? Não faz o menor sentido, porque muitas coisas têm carboidrato, até mesmo uma simples folha tem algum grau de carboidrato. Claro que muitas vezes eles usam o nome carboidrato para falar primeiro alimentos ricos em carboidrato, e às vezes estão falando de carboidratos que vêm de alimentos ultraprocessados, alimentos refinados e tudo mais. Mas aí se utiliza o nome carboidrato e bagunça toda a vida de quem principalmente é leigo, certo? Porque carboidrato que você come ali de uma folha não é a mesma coisa que você come um carboidrato que vem, por exemplo, de um sorvete. Não é a mesma coisa, não vai funcionar da mesma forma no seu organismo. Por quê? Porque tem várias questões envolvidas aqui e a gente vai discutir um pouco isso hoje, tá? Então vamos lá, só para você entender basicamente aqui. Nós temos aqui uma tabela nutricional de banana, banana prata aí que o brasileiro adora e tem para todo canto no Brasil, tá? Então temos uma tabela nutricional aqui, ó, e você vai ver que temos aqui 100 gramas, então eu coloquei em gramas, tá? Temos aqui uma quantidade de 100 gramas. Carboidrato, temos 25 gramas. Então, temos ali mais ou menos 25% de carboidrato na banana. Ela é rica em carboidrato de fato. Ela tem ainda proteína, tem um pouquinho de proteína, né? É baixa aí. Tem um pouquinho ali de gorduras totais e tal. Nada de gordura saturada, tem ali um tanto ali de fibra, tá? E aqui não tem nada de sódio. Beleza, temos a banana. Agora vamos ver então um outro alimento, um famoso feijão aqui, por exemplo, tá? Feijão carioca cozido, também bem conhecido do brasileiro. Também coloquei quantidade de gramas para a gente comparar, então temos aqui 100 gramas, tá? Então a cada 100 gramas a gente tem ali 13 gramas de carboidrato e temos 4, mais ou menos, quase 5 gramas ali de proteína. Beleza, então temos aí aqui mais que o dobro, 3 vezes, né? Temos 3 vezes ali a quantidade de carboidrato em relação às proteínas. Mas temos proteínas e temos os carboidratos. Temos um pouquinho ali de gordura também, um pouquinho de gordura saturada também. E olha que curioso, muitas pessoas falam que gordura saturada deve ser eliminada da vida de uma pessoa, né? Colocam a gordura saturada como um veneno e tudo mais. E eu já gravei um vídeo falando sobre a gordura saturada. Eis aqui que temos gordura saturada, mesmo que em um baixíssimo grau, mas temos gordura saturada num mero feijão. Então deveríamos abolir o feijão ou tomar cuidado com o que falam por aí, que não é tudo preto no branco assim, certo? Temos também a fibra e beleza, temos sódio ali no feijão. Eu não sei desse site qual é a fonte que ele usa, né? Tem algumas fontes que a gente pode utilizar, tem fontes que utilizam dos Estados Unidos, outras do Brasil ali, da própria Unicamp e tudo mais, mas enfim, aqui é uma média, tá? Então pode ter algumas diferenças de outras fontes ali. Mas beleza, então temos também aqui carboidrato no feijão, mesmo o feijão, que é uma leguminosa utilizada como fonte de proteína por muitos vegetarianos e veganos, temos bastante carboidrato, temos até mais carboidrato do que proteína. Então, sim, ela traz bastante proteína, ou uma certa quantidade de proteína, mas junto ela vai trazer uma quantidade considerável de carboidrato também, tá? Então, isso também tem que entrar na conta. Beleza, agora vamos ver então um outro alimento. Temos aqui o macarrão.
um macarrão cozido, por exemplo. Não sei qual macarrão eles escolheram, mas temos um macarrão. E aqui temos, então, a cada 100 gramas de macarrão, temos 30 gramas de carboidrato. Até agora parece que é o que tem mais carboidrato, certo? Então, temos 30 gramas de carboidrato e 5 gramas de proteína. Depende muito do que foi utilizado e tal, e qual proteína é, porque às vezes, por exemplo, é um macarrão que tem glúten. O glúten é de fato uma proteína, mas é uma proteína indigesta, certo? Que às vezes até para absorver é difícil. Então, temos também a gordura saturada no nosso querido macarrão. Enfim, então temos fibra, um pouquinho de fibra, que ali tem também, beleza. E temos agora um sorvete, então, ó, um sorvete bonitão aí que muita gente gosta, tá? Um sorvete aqui da Que Bom, famoso, flocos, tralalá, beleza? Então você pode ver que tem vários ingredientes ali, né? Olha aqui, ó, ingrediente já começa com água e açúcar, olha que beleza, né? Então açúcar para danar. Porque já está em segundo lugar, né? Segundo da lista, não sei se você sabe, mas a lista vai da esquerda para a direita do que tem mais quantidade. Então, beleza, temos bastante açúcar aí, depois tem gordura vegetal, tem açúcar ainda invertido, tem o soro do leite, mais açúcar, que é o xarope de glicose aqui, tá? Temos leite também em pó, óleo vegetal, maltodextrina, que é mais açúcar, então olha quanto açúcar temos aí. Vamos ver se a gente encontra aqui, ó, quantidade de 60 gramas, tem uma bola, né? Umas 60 gramas, tem mais ou menos 16 gramas de carboidrato. O que dá isso aí? Dá mais ou menos 26%. Dá mais ou menos 26% se formos pensar em 100 gramas, dá 26 gramas mais ou menos, tá? Então, mais ou menos 26% aí e tal. Beleza. Mas será que é tudo igual, então? Tô comendo sorvete, tô pegando esses carboidratos aqui do sorvete. Temos o carboidrato aqui do macarrão, ó. Vamos pensar que o carboidrato, então, ali do sorvete, que aqui está colocando 60 gramas, vamos pensar que em 100 gramas vai ter mais ou menos 26 aqui, certo? Então, vamos comparar com uma banana. É mais ou menos, um sorvete é a mesma coisa que uma banana, então, em termos de carboidrato. E é só isso que eu vou avaliar. Então, eu tenho que cortar banana, eu tenho que cortar feijão, porque feijão também tem aqui, ó, 13%, então eu vou cortar feijão, vou cortar banana e vou cortar tudo que tem carboidrato. Será que é assim mesmo? Já dá para perceber que não, né? Não faz o menor sentido eu odiar o carboidrato desta forma. É claro que eu tenho que relevar e comparar os carboidratos às coisas que eu estou comendo. Eu não vou comparar um sorvete com uma banana. Não posso fazer um negócio desse. Tá? Então, uma banana ela vai ser mais nutritiva e vai me trazer muito mais benefício do que um sorvete, mesmo que ela tenha ali a quantidade de carboidrato similar. A gente não conta só carboidrato, não conta só calorias e tudo mais. Se for contar caloria, então, aqui, por exemplo, tem 90 calorias a cada 100 gramas, né? Vamos ver no sorvete, se a gente tem aqui a quantidade de calorias. Então, ó, tem 109 a cada 60 gramas, tá? Então, já tem mais aí do que a banana. Só que é isso, a gente não vai contar só essas coisas, né? E tem muita coisa na alimentação que tem carboidrato, mesmo que tenha ali as suas proteínas, as suas gorduras e tudo mais. Então, temos carboidrato e precisamos de carboidrato. Inclusive, vários atletas vivem de carboidrato para os seus esportes, por exemplo. Tem atleta que realmente, não só atleta, mas tem pessoas que vivem de fato uma alimentação com menos carboidrato. Aí a pessoa vai lá, às vezes tem uma alimentação, faz a dieta cetogênica, faz aí uma dieta low carb, a dieta carnívora, tem essas coisas. Tem pessoas que se dão bem desta forma, tem pessoas que não vão se dar bem desta forma, tá? E tem pessoas que se dão bem com carboidrato, pelo menos esses carboidratos mais saudáveis, e tem pessoa que não vai dar tão bem com muito carboidrato, então algum grau de carboidrato. É claro que a gente tem que analisar os tipos, né? Os tipos de alimentos que estamos consumindo que está trazendo carboidrato para a gente. A gente está falando ali, por exemplo, de uma banana e de um sorvete. É a mesma coisa, mesmo que a gente compare ali uma quantidade de carboidrato igual? Estamos falando a mesma coisa? Claro que não. Os alimentos eles vão funcionar no nosso corpo de formas diferentes, eles trazem outros itens também. Eles trazem micronutrientes, muitos micronutrientes, por exemplo, uma banana. Já um sorvete não vai me trazer, a não ser que for adicionado ali e ainda vai ser um micronutriente de baixíssima qualidade, para também colocar e fingir que está colocando coisas saudáveis para o alimento, certo? Então, obviamente, a gente tem que distinguir aí a palavra carboidrato e tomar cuidado para não demonizar o carboidrato,
Porque o carboidrato é uma ótima fonte de energia para muita gente, inclusive atletas de elite. Da mesma forma, tem gente que utiliza como fonte de energia a gordura. E aí você vai ter que pensar, toda gordura é igual? Óbvio que não. Você vai ter que analisar as gorduras também, a quantidade. Tem gente que lida melhor com gordura, tem gente que não lida. Então, tudo isso precisa ser analisado mesmo dentro dos carboidratos saudáveis e das gorduras saudáveis. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que se fala por aí, do que a gente ouve por aí, né? Porque tem muito profissional falando que o carboidrato é um veneno. O carboidrato não é um veneno. O carboidrato está na natureza há muito tempo e muito tempo se come carboidrato, tanto nós humanos quanto vários outros animais se comem carboidrato de diversas fontes. Agora, falarmos então que o carboidrato vindo de um açúcar refinado, falar que o carboidrato vindo de um produto ultraprocessado, produtos refinados em geral, tudo mais, aí eu começo a concordar que a gente tem que sim tomar cuidado. O açúcar, por exemplo, na minha visão é um veneno sim, e a gente deveria retirar da nossa alimentação esse açúcar branco de mesa e tudo mais, tá? Então a gente deveria sim se esforçar para retirar ele, porque a gente só tem a ganhar. Não conheço ninguém que vai ter malefícios por retirar o açúcar branco da alimentação. Não conheço ninguém, mas se você conhece, de repente, deixa nos comentários aí. Mas é isso, muito cuidado quando algum profissional fale carboidrato é um veneno, corte o carboidrato e tudo mais, porque não faz o menor sentido. Muitas vezes eu até entendo, ele está falando isso pensando em algum item que é maléfico. Às vezes ele está pensando de fato num carboidrato vindo de um açúcar, de uma maltodextrina, de um sorvete, de um chocolate, de alguma coisa, de um doce em geral. Ele pode estar pensando em carboidratos assim, ou mesmo produto, mesmo que ele esteja pensando de repente num arroz branco, entendeu? Ou num macarrão, numa massa e tudo mais. De repente ele pode estar pensando nessas coisas e querendo trazer esse questionamento. E eu até entendo, mas esse é o ponto. Usar só o nome carboidrato e não dar nomes fica complicado e confunde a cabeça principalmente do leigo, certo? Então não faz o menor sentido e é por isso que eu digo, tome cuidado com o que você ouve, até do que você ouve de mim. Tá bom? Porque às vezes eu também estou falando alguma coisa, por alguma questão eu esqueço de mencionar o restante, né? Esqueço de falar por que estou falando aquilo, o que for. Então você preste atenção e leve para um contexto. Ainda mais porque quando a gente está se alimentando, como eu falei, a gente traz ou não vários nutrientes juntos, né? Então eu estou comendo ali uma maçã, tem carboidrato, mas tem outros nutrientes juntos. Então temos que analisar isso. Sem falar ainda que vários alimentos que tem ali, ultraprocessados e tudo mais, são recheados de aditivos alimentares, né? Então isso traz outros problemas para a nossa saúde. Então, eles não são meramente carboidratos, eles são várias coisas, eles são uma bomba de ingredientes tentando se passar por um alimento, que na verdade não é um alimento, não nos nutre, e aí de fato prejudica. E claro, a gente também tem que tomar cuidado com coisas em excesso. Por exemplo, vamos pensar no tal do carboidrato. Se a gente for pensar que a fruta é carboidrato, que o mel é carboidrato e tudo mais, a gente pode pensar, posso comer adoidado isso? Claro que não. Vai depender do seu organismo, a sua quantidade aí, limite, certo? Mas então você tem que também tomar cuidado. Não é porque eu estou falando que carboidrato, mesmo os mais saudáveis, eles não têm um limite. Tudo tem um limite. Inclusive, não sei se você sabe, você pode morrer por excesso de água. Se você tomar muita água, o seu corpo pode morrer por causa disso. E já tem gente que morreu por causa de tomar muita água e o corpo não deu conta e entrou em falência aí o corpo, tá? Então, é isso que você tem que analisar, tomar cuidado com o que falam por aí e entender mais dos alimentos. E aí você vai pesquisar mais o que é mais fonte de carboidrato e o que vem ainda junto com isso aqui. São fontes mais integrais, são fontes mais naturais, está ali de fato na natureza. E ainda tem um outro ponto, foi modificada pelo homem, né? Porque tem muitos alimentos que estão na natureza, mas já foram modificados. Por exemplo, se você for pegar a cenoura antigamente não era laranja, ela era branca, então ela foi modificada. Se você for pegar várias frutas antes não eram tão doces quanto são hoje. Por quê? Porque você mexe nisso para vender mais, as pessoas gostam mais do sabor doce. Se você for pegar frutas que são mais selvagens, né, você vai perceber que elas são mais azedinhas. E aí, várias foram sendo modificadas. E não só as frutas, né? Podemos falar de vários
vários alimentos que foram sendo modificados. Hoje, por exemplo, você nem encontra milho que seja orgânico, é bem difícil, tá? Então, muita coisa foi modificada pelo homem. Então, claro, você vai ter que analisar todos esses pontos para você pensar se o carboidrato é de fato maléfico para você ou se não é. É um carboidrato de uma fonte mais natural? E qual a quantidade que você está consumindo? Está consumindo com outros alimentos? Você vai analisar também índice glicêmico e carga glicêmica, porque você não vai analisar só aquilo, né? Só um item, só carboidrato. Deixa eu só analisar o que tem carboidrato. Não, vou analisar como esse alimento me cai, a quantidade que eu vou comer, que outras coisas eu estou comendo junto. Então, olha como é mais complexo isso, e eu fico até chateado por vários profissionais simplesmente criarem conteúdos aí demonizando uma palavra específica, que é a palavra do carboidrato. Mas tem gente que demoniza a gordura, ou a gordura saturada, por exemplo. Então, demonizar itens específicos, mas não dar nomes, não explicar mais profundamente, só serve para criar mais ruptura, ganhar engajamento e tudo mais, mas não traz luz para as pessoas de fato. Então a gente precisa trazer mais conhecimento. Então, se a gente vai falar que de fato o carboidrato é um problema, qual carboidrato? De quais fontes são um problema, né? E não só o carboidrato, quais outros pontos, outros alimentos, outros ingredientes, outros nutrientes, quais são os problemas assim? Então explica melhor para que a gente consiga entender o raciocínio por trás daquele vídeo, daquele conteúdo e tudo mais. Mas é isso, então reflita bastante sobre esse ponto e tome muito cuidado com o que você ouve por aí de todo mundo, tá? Muitas pessoas estão passando boas informações, mas de um jeito que às vezes falta alguma informação ou às vezes é corte de um vídeo longo e aí você fica meio perdido, né? Porque às vezes cortou um ponto importante. Entendeu? Então analisa com mais profundamente, sem radicalismo e, bom, na dúvida, vai lá e estude mais, né? E é sempre bom ir estudando mais, porque aí você vai aprender mais de várias coisas. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixa um comentário aí para eu saber o que você achou. Se você tem sugestões de pauta, deixa também aí nos comentários. Um recado também. Nós temos 2 grupos no Facebook, um a gente fala de emagrecimento saudável e o outro a gente fala de um estilo de vida saudável de modo geral. Também temos aí um canal no Telegram onde a gente põe conteúdo ali também, tá bom? Então todos os links estão aí abaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos assim que eu posto e compartilha com quem pode se beneficiar. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!